Oi pessoal, vamos então na aula de hoje, né? Antes de dar início aqui ao tópico 5 dos conhecimentos gerais, falando sobre resíduos sólidos e a política nacional de resíduos sólidos, né? Acredito que seja um sentimento de todos, né? O que a gente está vivendo na nação e até no mundo, né? Nesses dias atuais aqui de coronavírus. E confesso para vocês que hoje foi muito difícil sentar e me concentrar para estudar, né? Pensando em tudo que está acontecendo no mundo, na nossa cidade, no nosso país, né? E as aulas suspensas na grande maioria das escolas, né? Eventos públicos. E então não tem como a gente ficar totalmente alheio ao que está acontecendo, né? Na situação mundial, vamos colocar numa escala mundial, porque é numa escala global, né, o que está acontecendo. E a gente tem que ter um domínio próprio, um controle aí, né, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Tem um livro de Augusto Cury que fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, né, onde a gente coloca a nossa ansiedade, nossos medos sobre coisas que ainda não aconteceram. E aí a gente começa a ficar com a mente meio com dificuldades até de dormir, com dores, né, psicossomáticas em relação a essa síndrome do pensamento acelerado. E hoje, nessa angústia de querer ver noticiários, de ver o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, no estado do Paraná, né, onde que o governador tomou algumas medidas aí preventivas, né, e a gente acaba se preocupando e aí desfocando, né, os nossos objetivos, enfim, né? E daí tem a dúvida também, será que esse concurso vai acontecer em maio, né? O que será daqui nesses próximos meses aí, né, em relação ao coronavírus? Então, assim, a gente tem que tomar controle da nossa mente, né? E acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente e estudar. Pelo sim ou pelo não, a gente vai estudar como se fosse realmente acontecer no início de maio. Se mudar, se postergar, ótimo, a gente estuda mais um tempo, né? Mas a gente precisa dominar essa emoção, dessa ansiedade com o que está acontecendo. A gente não tem o domínio sobre a situação, exceto, né, cuidar das nossas próprias aí, fazer as nossas próprias controles, né, para salvaguardar disso, mas ninguém está livre disso, né? A gente não pode não conhecer ninguém que veio de fora e simplesmente, né, contrair o vírus. Então vamos tentar seguir com as nossas aulas, né? Eu sei que não é fácil nesse momento, mas vamos focar e até mesmo quando a gente se aprofunda aqui, a gente esquece um pouco do que está acontecendo, ok? Só compartilhar esse sentimento que eu acredito que deva ser da grande maioria de vocês, né? Como da grande maioria dos brasileiros, das pessoas no mundo inteiro, tá? Nós vamos aí pedir aí proteção do alto, né? Vindo dos céus mesmo para as nossas vidas e que isso se regularize o mais rápido possível, né? Para o bem de todos, do mundo inteiro, da economia, da saúde, enfim, né? E vamos focar aqui, ok? Foi 3 minutinhos que eu acredito que tem mais pessoas como eu assim preocupada e que estão aí tomando o controle da situação, da emoção própria aí para continuar os objetivos diários, ok? Vamos lá, gente. Então, eu te falei um pouquinho sobre a história da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, no vídeo anterior, né? E agora eu vou falar do que está falando aqui nesse tópico 5 aí do edital dos conhecimentos gerais, ok? Essa lei, ela, né, eu falei para vocês a história ontem, é uma lei que é de fácil compreensão, né, de fácil entendimento, mas a gente precisa até essa aqui, diferente das outras, ela deu ali nos tópicos o que realmente a gente precisa estudar dessa lei. É importante eu ler a lei inteira? Lógico que é, eu preciso entender um contexto e daí me apegar naquilo que o edital pede, tá? Mas é muito bom que a gente leia a lei inteira, ok? Mas vamos nós o que está pedindo aqui. Ele vai falar então sobre acordo setorial, tá? O que é o acordo setorial? Vamos, isso mesmo, olha lá,
antes de falar do acordo setorial, vamos voltar um pouquinho aqui, tá? No artigo 1º dessa lei, né, que é a lei 2.305 de 2010, perdão, tá? Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok? E altera, né, a lei 9.605, tá, de 98 e dá outras providências, ok? O objeto do campo da aplicação dessa lei, tá? Olha lá. Aí tem o artigo 1º, né? Essa lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis. Ok. Aplicam-se a resíduos sólidos, além do disposto nesta lei, tá? As leis anteriores aqui que vai falar nesse artigo 2. Ok, vamos para o artigo 3, tá? Para os efeitos dessa lei, entende-se. Daí eu vou falar algumas coisas aqui que está pedindo aqui, então eu vou pular algumas, tá? Então tem lá, no primeiro, acordo setorial. É um ato de natureza contratual, firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A gente vai falar mais sobre isso ali na frente, mas já dando uma adiantada aqui, né, significa que todas essas pessoas, né, por onde esse produto passa, eles têm uma corresponsabilidade sim compartilhada, tá? Então eles são responsáveis pelo produto final, pelo resíduo final deste produto, ok? Lá no tópico 7, destinação final, aqui ele vai falar antes da áreas contaminadas, o que é área órfã contaminada, ciclo de vida do produto, coleta seletiva, controle social, o que nos interessa. No 7º, destinação final ambientalmente adequada. Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, tá? Como no CISNAMA e outros aqui, tá? Entre eles a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo que a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar impactos ambientais adversos. 8. Disposição final ambientalmente adequada. É a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar impactos ambientais, ok? Aí vai falar no 12, logística reversa, que a gente vai falar um pouquinho aqui. O que é a logística reversa? É um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Tá? Então, ou ele reutiliza ou ele dá a destinação final aí adequada para esse resíduo, ok? Lá no 17, deixa eu ver, isso aqui, 17, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conjunto de atribuições individualizadas encadeada dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos, tá? De limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrente do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta lei. Então, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, entra também o consumidor final, ok? Ok, então aqui, né, falando mais ou menos do que vai pedir. O que está pedindo aqui? Tá discorrendo exatamente o que está pedindo. Ele vai falar, né, nesse item 5 aí, tá? Dos resíduos sólidos. Vai falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente falou no vídeo anterior, responsabilidade compartilhada, logística reversa, acordos setoriais, forma de destinação final dos resíduos e rejeitos, soluções consorciadas intermunicipais e o Decreto Federal
6.541 de 2008, né, que a gente vai falar do artigo 62, e a Lei Federal 9.605, que fala de crimes ambientais, tá? Então a gente vai estar vendo isso aqui dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ok. Aí vai ter o artigo 4, o artigo 5, mas vamos para o que a gente precisa falar aqui, tá bom? Olha lá, no artigo 6, são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: prevenção e precaução, poluidor pagador e protetor recebedor, a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, o desenvolvimento sustentável, o ecossistema mediante a compatibilização entre os fornecimentos, preços competitivos e bens, serviço qualificado, a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável, reciclável, o respeito à diversidades locais e regionais, o direito à sociedade à informação e ao controle social, a razoabilidade e a proporcionalidade, tá? Isso está falando aqui quais são, então, aí os princípios dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. O artigo 7, ele vai falar quais que são os objetivos dessa política. Aí os objetivos são proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Por que da saúde pública? Falando lá para vocês, lá, a desativação do lixão foi uma questão de saúde pública. Não só para aqueles catadores que trabalhavam nesses lixões, né? Mas contaminação de solo, contaminação de lençol freático, de água, né? Então, sim, é uma questão, né, de saúde pública e qualidade ambiental também. A proteção, então, a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos são lá os 4 R's, 5 R's, 10 R's que já tem hoje em dia. Estou exagerando nos 10 R's, mas já tem bem mais do que esses 4 aqui, tá? Redução, reutilização, reciclagem, tá? Não geração, o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produto e consumo de bens e serviço, adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas, né, como forma de minimizar impactos ambientais através, né, dos resíduos, redução de volume e periculosidade dos resíduos perigosos, incentivo à indústria da reciclagem, gestão integrada de resíduos sólidos. Aí a gente vai ver essa gestão integrada que ela tem no Ministério Nacional, Estadual e Municipal. A gente vai falar sobre isso um pouquinho, tá? Onde que eu tô? Articulação entre as diferentes esferas do poder público, lembrando que o Ministério Público sempre está de olho nisso, tá? É de corresponsabilidade também do Ministério Público essa questão do lixo, né, de uma cidade, tá? Ficar de olho no aterro, como que está sendo a coleta seletiva, ok? Capacitação técnica continuada na área dos resíduos sólidos. Gente, esses aterros sanitários, quando eles são instalados nas cidades, né, a prefeitura tem que colocar lá pessoas capacitadas para estar gerindo, né, o lugar, tá? Porque está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos que essas pessoas não podem ser leigas, elas precisam ser capacitadas, ok? Regularidade, continuidade e funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana. Então aqui a gente também vai falar um pouco isso, né, o que é de responsabilidade da limpeza urbana, qual é o lixo que eles são responsáveis por estar, né, enviando para o aterro sanitário, ok? Aí aqui ele vai falar mais algumas coisas, blá 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 blá, tudo bem. Vamos lá para o artigo 8. São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros, tá? Os planos de resíduos sólidos, inventários e o sistema de declaratório anual de resíduos sólidos. Na época, lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que eu estava bastante articulada, né, quando essa lei foi oficialmente aí em 2010, porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa grande e ela precisava fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Porque as empresas que produzem muitos resíduos, né, elas, às vezes esses resíduos são aproveitados, às vezes esses resíduos são disponibilizados de forma errada, e daí entrou esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos para as empresas, né, mensurarem de forma quantitativa, que é uma loucura, mas é possível, tá, para que os órgãos ambientais competentes saibam o que ela gera, quanto que ela gera e o que ela faz, né, com alguns desses seus resíduos, ok?
Então, no artigo 8 ele vai falar, são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros, planos de resíduos, inventários, coleta seletiva, tá? Incentiva a criação e desenvolvimento de cooperativas, que eu falei para vocês, que são as cooperativas, né, de catadores aí, onde eles se reúnem, né, para estar separando o que é reciclado, vendendo e dividindo entre eles ali, né? Lembrando que essa cooperativa, né, ela não é uma empresa particular, tá? Ela é realmente uma cooperativa integrada por catadores ou ex-catadores, né, de lixo aí, de reciclado na rua ou nos lixões, ok? Que estão desativados. Pesquisa científica, educação ambiental, tá? O incentivo fiscal, financeiro, né, e creditícios, né? Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo que as prefeituras, elas foram amarradas numa verba pública, uma verba federal que vem para as prefeituras somente através, então, desses planos de resíduos, que é a implantação do aterro sanitário, a gente vai falar mais para frente um pouquinho, ok? Cadastro de operação, entre tantos outros aqui, ok? Dê uma olhada, um por um, mas a gente vai fazer o resumão, lembra? Artigo 9, tá? Artigo 9 aqui não entra muita coisa que a gente quer falar. No artigo 13, olha lá, para efeito dessa lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação. Então, tem, quanto à sua origem, tem resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, resíduos sólidos urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduo dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde, resíduo de construção civil, agro-silvo-pastoris, resíduo de serviços de transporte, resíduo de mineração, tá? Quanto à periculosidade desses de mineração, tem resíduos de mineração, ponto. Tá? Aí, quanto à periculosidade desses resíduos gerais, tem os perigosos e os não perigosos. Os perigosos são aqueles que, em razão das suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade apresentam um significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a lei regulamentada, né, ou norma técnica. Então, quando a gente coloca esses resíduos perigosos aqui, o destinamento deles são totalmente específicos, assim como a gente tem destinações específicas para os lixos hospitalares, que são, né, considerados aqui perigosos, hospitalares, dentistas, enfim, entra tudo aí, hospital, dentista, consultório, até clínica veterinária entra aqui também, e vários outros aí, ok? Então, eles têm aí a destinação adequada para isso. Aí, o que essas empresas vêm, fazem a coleta, né? E daí tem aí toda uma finalidade que elas vão dar a estes resíduos, né? A grande maioria por incineração, né? É difícil o aproveitamento desses perigosos aí, tá? Mas o que pode ser aproveitado, então, tudo dentro da regulamentação e norma técnica de cada resíduo perigoso aí, ok? E os resíduos não perigosos, que são aqueles que não são enquadrados nesses perigosos, tá? Então, o restante é não perigoso. Mesmo não sendo perigoso, eles têm destinação certa, tá? Então, se a gente pega resíduo de construção civil, pode pro aterro sanitário? Não, não pode. As empresas que mexem com construção civil, elas têm que destinar corretamente. Hoje a gente tem uma infinidade, né, de reaproveitamento de produtos aí. Até mesmo na construção civil, a gente teve uma época de reformas, uns anos atrás, onde um prédio antigo destruído era tirado lá azulejo por azulejo. Por quê? Porque tudo é reaproveitado. Vou ficar de olho no tempo, tá bom, gente? Tá? É um mercado bastante lucrativo da construção civil aí, de reaproveitamento. Lembrando que o que não tem mais aproveitamento de venda também é misturado, né? Hoje eles misturam na produção de cimento. Tem diferença, não é cimento de laje, tá? Então, mas é utilizado ali. Outra coisa, agro-silvo-pastoril. Então, a gente tem aí uma lei específica de agrotóxicos, né? Aonde as embalagens precisam ter, elas obrigatoriamente têm a logística reversa, tá? Onde isso é controlado ou pelo estado ou pelo município, mas o Ministério da Agricultura é bastante rígido quanto a isso, né? Não se pode ter importação desses produtos químicos aqui, principalmente de agroquímicos, tá? Por quê? Devido a esse controle, né,
recipientes. Que a gente colocar isso no passado, tem agricultor que bebia água, lavava aquilo ali e bebia água dentro daquele, porque é bonitinho, ia lá bebia água, levava para o campo para beber água. Então hoje tem assim, realmente rígido, todo lote, tudo, o agrônomo vai, assina com responsabilidade técnica em cima daquilo ali, porque aquilo tem que voltar e a destinação final desses produtos tem que ser diferenciados, não pode ser mais para ou é usado em construção, em conduítes, em outros tipos de produtos aí, ok? Ok. São planos de resíduos sólidos, plano nacional de resíduos sólidos, plano estadual, plano microrregionais, planos intermunicipais, planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos que aí entra, né, empresas, ok? Vamos lá para o que nos interessa, que já foram 20 minutos de vídeo. Dos planos municipais aqui então, lembra dos incentivos que eu falei para vocês? Olha lá, no artigo 18 ele vai falar sobre isso, planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, tá? Entre elas precisam ser feitas para que essas prefeituras sejam beneficiadas por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade, ok? Então elas precisam elaborar esse plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Aí no final a gente vai ter os prazos que foram dados, tá? Isso aí foi dado 4 anos, para logística reversa acho que ia ser gradativamente, o outro 2 anos, a gente vai ver lá, tá? O artigo 19 vai falar, plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo. Ainda voltando aqui, né, serão priorizados no acesso de recursos da União, e também quem optar por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação do plano intermunicipal. Aqui entra aquela questão, se a cidade achar que gera pouco resíduo, ela pode fazer aí entre municípios um consórcio, ok? Plano municipal, diagnóstico então vamos lá, no artigo 19 ele vai falar de plano municipal, gestão integrada de resíduos sólidos, tem o seguinte conteúdo mínimo, aí tem tudo que vai ser feito, o diagnóstico, a identificação das áreas favoráveis, a identificação da possibilidade e uma imensidão aqui de outras, tá? Passos que precisam ser tomados. Vamos lá para o artigo 20, tá? Ok. Mesmo esses planos municipais, eles não eximem de uma licença ambiental desses aterros sanitários, tá? Nos termos do regulamento, o município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos, assegurado pelo plano intermunicipal, preencha os requisitos estabelecidos nos incisos 1 até o 29, é isso? Até o 19 do caput deste artigo, pode ser dispensada a elaboração de um plano municipal de gestão integradas. Então, se tiver intermunicipal, o município não precisa fazer uma própria dele, faz ali, né, desses interligados aí. O artigo 20, estão sujeitos à elaboração do plano gerencial de resíduos sólidos. Então, quem são as pessoas que precisam fazer esse plano, tá? Elaborar, então, esse plano de gerenciamento. Os geradores de resíduos sólidos, previstos aí nas alíneas anteriores, os estabelecimentos comerciais de prestação de serviço que gerem resíduos perigosos, gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos por natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares de poder público municipal. Então, né, igual eu falei para vocês, da construção civil, né, e outros aí, industriais, né, que mesmo não sendo perigoso, não pode ser disposto, né, com o municipal, ok? As empresas de construção civil, responsável pelos terminais e outras instalações referidas nas alíneas anteriores aqui, nos termos, né, que fala sobre transporte, as empresas de transporte, os responsáveis por atividades agro-silvo-pastoril, né? Parágrafo único, artigo 21. Ok, não precisamos aqui, vamos lá para o artigo, na seção 2 da responsabilidade compartilhada, tá? Artigo 30. Ele vai falar quem são aí os responsáveis, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Eles são aí, então, instituídos com essa responsabilidade compartilhada. Parágrafo único, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto tem por objetivo compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais na gestão empresarial e mercadológica,
promover o aproveitamento de resíduos sólidos, reduzir a geração de resíduos sólidos, incentivar a utilização desses insumos, tá? Estimular o desenvolvimento do mercado, propiciar as atividades produtivas que alcancem eficiência e sustentabilidade, incentivar as boas práticas e responsabilidades socioambientais. Ok. No artigo 31, tá? Ele vai falar que esses, sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vista a fortalecer a responsabilidade compartilhada, os seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm por responsabilidade, tá, que abrange investimento no desenvolvimento e na fabricação desses produtos, que sejam aptos após o uso do consumidor. Então, assim, que façam produtos que sejam reutilizados ou que retornem na logística reversa ou que são aí, né, de aproveitamento depois, né, com reciclagem, tá? Que sejam aptos após o uso do consumidor, então, para reciclagem, cuja fabricação e uso gerem menor quantidade de resíduos sólidos, divulgação de informações relativas às formas de reciclagem, reconhecimento dos produtos, compromisso de quando firmados acordos e termos de compromisso com o município, participação das ações previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada. Ok. Artigo 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, tá? Projetada de forma, então, a serem reutilizadas, recicladas e reutilizadas, ok? Artigo 33. São obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa. Quem são as empresas, então, obrigatórias, tá? Com a questão da logística reversa. Pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio ou mercúrio e de luz mista, produtos eletrônicos e seus componentes, tá? Ok. Aqui vai falar no inciso, parágrafo 3. Eu vou falar algumas coisas, mas vamos lá. Vamos seguir pra gente completar esse vídeo. Tá? Aqui ele vai falar de resíduos perigosos, não tá pedindo ali, mas é bacana dar uma lida, ok? No capítulo 5 das instruções econômicas, ele vai falar aqui de proibições, o poder público. Nas disposições finais aqui, tá? Ah, tá. O artigo 47. Ele também não tá pedindo, mas é importante, tá? São proibidas as seguintes formas de destinação do produto, tá? Isso, tá? Olha lá. São proibidos, então, as seguintes formas: lançamentos em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos, lançamentos in natura a céu aberto, executados, excetuando os resíduos de mineração, tá? Então, não podem mais lixões, fazer lixões, né? Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações, equipamentos não licenciados por finalidade, tá? Então eu não posso sair queimando lixo por aí, ok? É proibido. Outras formas vedadas pelo poder público, né? Quando decretada emergência sanitária, daí sim pode, né, se queimar aí resíduos a céu aberto, ok? Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração devidamente licenciados. Então, aquelas empresas que produzem resíduos que precisam ficar alocados em algum lugar, precisam impermeabilizar o solo para que não haja contaminação desse solo, tá? Ok? No artigo 48, são proibidas nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos as seguintes atividades. Então, não pode mais ter ali onde estão esses aterros ou disposição final. Utilização de rejeitos dispostos como alimentação, catação, observado o dispositivo no inciso 5, tá? Então, não pode ter pessoas ali catando lixo. Criação de animais domésticos, fixação de habitação temporária ou permanente não pode, e outras atividades vedadas pelo poder público. Não pode ter absolutamente nada nessas áreas de aterro, né? Ok? Aí vai falar do artigo 50. No artigo 52, ele vai falar, que pediu aqui, do decreto federal, né? Olha lá. No artigo 51, ele vai falar, sem prejuízo das obrigações, né? Dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências, né? Segundo a Lei 9.605, de 98.
O que ele vai falar aqui? Das sanções penais que a gente viu lá, onde tornou crime, né, realmente crime, passíveis de multas e também de penalidade aí de detenção, tá bom? Pena de detenção de 1 a 3 anos, quando for culposo 3 meses a 1 ano, tá? E para quem deixar de cumprir o que está aqui dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok? No artigo 53, ele vai falar então da lei, ainda dessa lei, que são substâncias tóxicas e perigosas ou nocivas, tá? E lá embaixo, na 54, ele vai falar dos tempos. Vamos correndo que já vai terminar o vídeo aí, tá? Olha lá. Tá 4 anos então para disposição final dos aterros da lei, tá? De 2010 até 2014, 2 anos aí para plano de estadual e municipal de resíduos sólidos, tá? A logística reversa, então, aí, ela vem um cronograma estabelecido progressivamente, ok? E a sanção administrativa e penal que está no decreto federal 5.541 de 2008, tá? Aonde no artigo 62 vai falar sobre as multas que são iguais ao 61 desse decreto. Olha lá. Lá no item 12. Descumprir obrigações previstas no sistema da logística reversas implantadas na lei federal aqui, tá? Isso é passivo de multa então e penalidades, ok? Gente, correndo a mente era isso, tá? Dei uma olhada lá, esse eu acho que é gostoso e mais simples de estudar, mas eu já conheço há um pouquinho de tempo, mas vale a pena a gente ficar atenta aí, porque é bastante importante saber sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos nesse concurso, ok? Obrigada, que Deus acalme o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa estudar e aproveitar esses momentos de estudo, e que Deus nos proteja, e até o próximo vídeo. É isso por hoje. Obrigada!